Seja proativo com o cliente de vocês. Seja essencial para o seu cliente. Não seja o tipo de profissional procurado por preço. Não seja o tipo de profissional que as pessoas te procuram porque você cobra mais barato. Seja o profissional que é essencial para que o teu cliente tenha aí um produto de qualidade. Oi, meu nome é Ed Lopes e você está no canal mais top sobre Photoshop. Neste vídeo, nós vamos falar de Photoshop sem Photoshop. Como que é isso? Eu quero falar para vocês do processo criativo desde a concepção da ideia até a finalização do arquivo. Nesse tutorial, nesse vídeo, eu não vou falar especificamente de como usar uma ferramenta X ou Y do Photoshop. Mas eu quero mostrar para você que o Photoshop, aprender bem o Photoshop, saber bem o Photoshop, pode te ajudar, por exemplo, a consolidar uma direção de arte. Afinal, eu vou dizer aqui uma coisa para vocês. A maior mentira que vocês vão ouvir nesse ramo é de que não importa a ferramenta, o importante é a criatividade. Isso é uma mentira sem tamanho. Não adianta você ter uma ideia e não ter as ferramentas necessárias para executar essa ideia. Eu, por exemplo, gostaria de aprender mais sobre 3D. Eu não sei ainda o suficiente, eu sei muito básico. Mas se eu soubesse mais, por exemplo, eu poderia entregar materiais cada vez com mais qualidade e exclusivo para os meus clientes. E não adianta eu usar um programa que não me traga tantos recursos. Por isso, eu sempre recomendo para vocês, aprenda bem o Photoshop para que as ideias que vocês tenham, vocês consigam executar ela. E nesse vídeo é isso que a gente vai fazer. Eu vou conversar com vocês dessa importância de, além de você também saber a ferramenta, você ter noções sobre direção de arte para você produzir aí peças visualmente interessantes para o teu cliente, deixando o teu cliente com material mais exclusivo. Desse jeito, você também se destacando aí sobre outros profissionais e, consequentemente, aumentando o seu valor aí dentro do mercado. Eu quero começar aqui falando sobre a preocupação que você tem que ter com o teu cliente. Eu, Ed, quando algum cliente me contrata, eu tenho uma preocupação quase que constante com ele. Se o material dele tá bom, se a comunicação tá boa, eu dou ideias para ele, eu falo, isso aqui tá bom, isso aqui tá ruim, a gente precisa melhorar nisso, precisa melhorar naquilo. Por que que eu faço isso? Primeiro que eu acho que é minha responsabilidade sempre entregar além do que eu fui contratado. Entregar só o básico, só aquilo que eu fui contratado, eu acho isso pouco. Mesmo que o cliente não esteja, talvez, pagando o valor que ele deveria pagar, eu não me importo com isso de repente, fazer um material que nem está dentro ali do contrato fechado. O que eu quero é que o cliente tenha sempre a melhor comunicação. Nesse caso desse cliente aqui, dessa ótica, foi mais ou menos isso que aconteceu. O pacote que ele contratou meu é um pacote que, por exemplo, eu não tenho que fazer storyboard, eu não tenho que editar vídeo, eu tenho que fazer simplesmente post ali de redes sociais. E eu vi, ele mandou para mim um VT de um comercial para os Dias das Mães. Esse VT é a Rede Globo que produz, manda para ele aprovar para jogar aí no Dia das Mães. E quando ele mandou esse VT para mim, meu Deus do céu, gente. Pense numa coisa feia, feia, sem direção de arte nenhuma, tudo jogado, umas coisas bem genéricas, imagens que não tem nada a ver com o público dele. E quando ele mostrou isso para mim, eu falei, olha, a gente tem que melhorar essa comunicação do VT, porque esse VT tá muito ruim. Ou seja, é o lugar que ele mais destaca a verba para ele, porque televisão é caro, e aí é o material mais ruim que a gente tem. Pensando nisso, a gente já adiantou o processo da identidade visual do mês que vem, que é de festa junina, para esse mês. E qual que foi a ideia minha principal?
Eu coloquei na minha cabeça que isso tinha que ficar bom no VT, mas vocês não devem pensar assim, tá? Você não deve pensar numa peça específica para um formato, a menos que esse formato seja o imaginado, o idealizado desde o começo. Mas também pensar no formato específico também não atrapalha muito aí a criação e a direção de arte. Inclusive, eu já cheguei a criar peças aí que eu não tinha nenhum formato de nada. Simplesmente a gente joga no tamanho. Eu gosto sempre de trabalhar no tamanho 1920 por 1080, que é o tamanho da tela, e desse material, desse formato, aí sim a gente pode desdobrar aí outros formatos, mesmo que eu não saiba que outros formatos sejam esses. Então, esse foi a ideia inicial. Criar material de qualidade para ter um VT de qualidade que, por exemplo, eu tenho que ter um VT bom para esse VT conversar com a minha peça no Instagram, com o anúncio do Facebook, com o que está na rádio, com o que está no banner, com o que está no panfleto. Então não adianta eu de repente faço aqui alguma coisa, aí vem lá a Rede Globo e entrega um material bem nada a ver aí para o meu cliente. E aí é isso que eu falo sobre você se preocupar com o cliente. Eu não precisava fazer essa preocupação com o VT, mas eu senti assim que era uma responsabilidade minha falar para esse cliente, olha, esse material não é bom. Inclusive eu sugeri para ele para a gente pagar até um editor de vídeo aí por fora para fazer esse vídeo, que isso daí está nos planos e provavelmente quando estiver pronto aí eu vou postar lá no meu Instagram. Se você não me segue, é só seguir aí o que está na tela aí para vocês acompanharem aí esse caso, tá? Mas vamos lá falar sobre esse processo aí de criação. Definido o tema que a gente vai trabalhar, que no caso desse cliente foi festa junina, chegou a hora da gente buscar referência para construir essa peça, construir essa identidade visual dessa campanha. E aí eu vou dar uma dica para vocês. Gente, é muito importante que vocês tenham um vasto conteúdo, um vasto armazenamento mental de conteúdo visual. Porque eu vou falar para vocês uma coisa. Bloqueio criativo é falta de referência. Se você tem bastante referência, o seu bloqueio criativo ele passa a não existir, porque você começa, pô, isso aqui é legal, isso aqui é legal, isso aqui é legal, então daí você vai construindo as ideias. Não existe você parar em frente a uma tela e começar a construir do nada se você não sabe onde você quer chegar. Como diz lá o gato da Alice no País das Maravilhas, né? Quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, antes de construir uma peça, antes de ter uma peça bem elaborada, busque referências visuais. E foi o que aconteceu exatamente nesse caso. E eu vou mostrar para vocês qual foi o processo de referência visual usado para criar essas peças do meu cliente. Então vocês podem ver que eu estou aqui com a tela aberta, aqui no Behance, que é um dos principais bancos aí para você buscar de referência. É o primeiro que eu busco, e se eu não achar algo tão legal, aí sim eu vou para outros bancos, né? Geralmente eu até busco em outras coisas para compor mais alguma coisa, mas geralmente o Behance aí me atende bem. Então digitei Junina, apareceu aqui um monte de projeto, e um dos projetos que apareceu foi esse aqui, do nosso amigo André Amorim, que fez um trabalho lá para a Prefeitura de Maricá, que ficou muito lindo. É um layout, é uma linguagem que eu gosto bastante dessa linguagem aqui. E quando eu vi isso aqui, eu pensei, poxa, posso seguir aqui essa linguagem. E veja bem, eu estou falando de inspiração, de você seguir uma linguagem. Eu não estou falando aqui de copiar. Até porque essa imagem aqui do nosso amigo André, eu tenho certeza que ele também buscou outras referências, que a gente tem muitas referências disso daqui, desse tipo de linguagem aqui no Behance, mas é uma linguagem que eu particularmente eu gosto demais. Então, dei aqui uma olhada nas imagens, tem essas duas imagens aqui, tem aqui um outdoor, então você vê que aqui, ó, eu tenho aqui um projeto de um jeito e aqui você vê que Saudade já está de outro. Isso chama-se aí adaptar o projeto, mas ele mantém a mesma linguagem tanto no formato quanto no outro. Eu abri aqui esse projeto lá do nosso amigo André aqui no Photoshop para mostrar para vocês pontos interessantes que eu pensei assim que eu preciso também ter aqui na imagem que eu vou criar. Então eu tenho aqui esses pontos que vocês estão vendo aí em rosa, ó.
eu tenho aqui os elementos de festa junina, então eu tenho aqui um balão, tenho a estrela, eu tenho aqui a sanfona, milho, que são elementos que lembram bastante festa junina, né? E claro, sem mencionar aí essa textura de madeira aí que eu tinha no fundo. Então, já sei que eu tenho que ter esses elementos de festa junina, eu tenho que ter uma textura de madeira e eu tenho que ter essa foto. Com relação à foto, eu sempre gosto de usar fotos próprias, eu não gosto de usar fotos de internet, até porque eu quero que a foto, a pessoa da foto, seja a cara do possível cliente do meu cliente. Então não adianta, por exemplo, eu colocar lá uma família, o meu cliente, por exemplo, é classe CD. Não adianta eu colocar lá pessoas que representam uma classe AB, porque não vai conversar. Essa preocupação você tem que ter quando for montar aí a imagem do seu cliente. Lembrando disso, eu quero dizer para você o seguinte: se você precisa de um banco de imagem que tenha pessoas com cara de brasileiro, eu vou deixar aí esse link, também vou deixar na descrição as minhas imagens que eu tenho nos principais bancos de imagem. Tem no Freepik, no Adobe Stock e no Shutterstock. Toda semana tem imagem nova aí com pessoas, com produtos, mas principalmente pessoas que têm a cara do Brasil, tá? Fica aí a dica. Então, a imagem aqui, a foto, eu já sabia que ia produzir isso depois e já já eu falo para você detalhes sobre a produção dessa foto. E depois de fazer essas análises, chegou a hora da gente colocar aí a mão na massa, né? A primeira coisa que eu fui procurar para a gente começar a montagem foi uma textura de madeira. Então eu tinha que ter uma textura legal de madeira para colocar no fundo. E olha só, eu sempre falo para vocês da importância de você ter vários arquivos no seu computador para servir de assets, né? Para servir de recurso para você poder usar aqui nos seus projetos. Eu vou abrir aqui o Bridge, eu já tenho aqui madeira na pasta aqui, ó, imagens, madeira, e olha só o tanto de pasta aqui que eu tenho aqui com madeira. Cada pasta dessa aqui tem várias imagens de madeira. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar essas imagens e ver qual textura fica melhor aqui no meu projeto. E gente, isso não é algo corriqueiro assim, ah, essa aqui tá boa. Não, tem vários detalhes que vai dizer se essa textura aqui é boa ou não. Para ser sincero com vocês, eu acho que eu devo ter analisado aí pelo menos umas 30 imagens de madeira para ver se isso fica bom. E eu vou falar para vocês, a que eu achei ainda tinha um detalhe que eu não gostava. E aí vem uma outra coisa importante, você saber dominar o Photoshop. Porque se tem um detalhe da qual eu não gosto, como que eu posso arrumar esse detalhe? Vamos ver isso daí já já. Essa foi a imagem da madeira que eu acabei escolhendo. Então ela tem uma textura legal, eu posso aí, ela não vai ficar tão grande. Achei isso aqui bem interessante e eu gosto demais dessas divisões que tem aqui. Mas tem uma coisa, essas divisões, eu vou mostrar para vocês agora o projeto finalizado, elas têm um problema, elas vão aparecer demais no projeto. Quer ver? Ó? Estamos aqui com o projeto finalizado, então você vê que a madeira está bem fininha, ela nem parece essa mesma madeira aqui que a gente utilizou, né? Nem parece essa mesma madeira. Por que que acontece isso? Porque eu editei essa madeira. Eu vou ligar aqui, ó, só essa camada aqui para vocês terem uma ideia. Olha só, essa aí é a imagem da nossa textura de madeira do jeito que ela está original. Ela está exatamente do jeito que a gente está vendo aqui. Então você vê que esses espaços entre uma tábua e outra, eles ficaram muito grandes, chamando muita atenção. E aí causa um certo desconforto visual, e eu não quero isso. Eu quero que a coisa fique ali, que a pessoa enxergue essa textura, mas que o olhar dela fique cravado aqui no texto. Então, eu fui lá e eu editei aqui a madeira. Então, você pode ver aqui, ó, original, e aqui ela editada. Você está vendo aqui uma pastinha? Olha só. Eu editei todinho aqui, ó, é a mesma madeira. Deixa eu dar aqui Ctrl 0 aqui e vou dar aqui um Ctrl 0 aqui, para as duas ficarem na mesma posição. Olha só, é a mesma madeira, tá? Aqui eu só retirei esses espaços aqui em preto, que foi muito fácil. Sabendo usar o Photoshop, você vai trabalhar bem menos. E depois eu achatei esses espaços para eles ficarem mais junto e não abrir tanto, não ficar aquela coisa
tão chamativa. Então, no final do projeto, a gente tem aí essa conjunção aqui, que eu acho aqui bem mais interessante do que esses espaços tão grandes. Depois que eu escolhi a madeira, vem a parte de você começar a construir o arquivo em si. Vocês estão vendo aqui tudo pronto? Então vocês podem perceber aqui, por exemplo, que eu tenho aqui uma camada de cor, uma camada em preto e branco, curvas em preto e branco. Por que isso? Porque para chegar nessa tonalidade que se tem, eu não conseguiria fazer isso aí utilizando apenas um filtro, ou só uma cor, ou só um blend mode de camada. Eu preciso de mais alguns ajustes. E é importante você, por exemplo, saber mentalmente que tipo de ajuste você vai ter que fazer para que sua imagem seja visualmente mais interessante. Esta imagem aqui, esse fundo que você está vendo, sem esses detalhes que eu adicionei, olha só como que ia ficar. É uma cor que ela não é muito agradável, ela está muito forte, está muito gritante, e isso tem que ser um pouquinho mais fraco, de uma coisa mais leve. Então, eu adicionei aqui, primeiro, um preto e branco, que o preto e branco no Photoshop é mágico. Adicionei a cor e aqui eu tenho a mesma imagem em preto e branco duplicada, mas com blend mode aqui de multiplicação para a gente dar aqui um pouquinho mais de contraste. E depois aqui a curva para mim só acender os meios tons ali para não ficar uma imagem tão escura. Então sem a curva e aí com a curva fica bem melhor, né? Depois que eu fiz essa madeira, eu tenho aqui os elementos, tá? Eu tenho aqui cactus, chapéu. Mais uma vez, eu tenho que falar para vocês da importância de vocês terem arquivos. Esses 3 arquivos aqui, eu baixei ele diretamente lá do Freepik em vários arquivos separados. Então, tem esse chapéu, gostei. Tem esse cacto, gostei. Tem o balão, gostei. Não tem problema nenhum você pegar um objeto lá do Freepik ou de qualquer outro banco de imagem que seja e poder usar. O que é ruim é que eu vejo muita gente, por exemplo, que são os designers editores de template, que ele pega um template pronto e ele não muda nem a cor. Sendo assim, você não fica exclusivo, você não fica relevante para o seu cliente, você faz o material que todo mundo faz. Por que que alguém iria pagar para você mais caro se eu tenho certeza que talvez o João ali que pega o mesmo template faz aí o seu trabalho pela metade do preço? Se você é um profissional e que as pessoas te procuram pelo preço, você está no caminho errado, viu? Continuamos aqui. Então, eu tenho aqui toda essa produção, todos esses elementos que vocês estão vendo aqui, são elementos que eu simplesmente peguei dos arquivos que já eu tenho. Vou dar aqui um exemplo. Eu tenho aqui essa pasta chama-se EPS dentro de uma pasta Shutter Baixados. Essas imagens aqui, elas fazem parte das imagens que eu baixo lá do Shutterstock, porque eu assino, então, toda imagem que eu baixo eu vou colocando aqui. E essas imagens que eu baixo do Shutterstock, eu não organizo elas por categoria, eu vou baixando e deixando aqui. Eu, de vez em quando, eu paro aqui um trabalho meu, durante alguma folga aqui que eu tenho, eu pego essa pasta aqui, sabe o que eu faço? Eu só fico scrollando, para mim ter o quê? Ter memória da onde que está certo arquivo. Então, eu preciso de tal coisa. Eu já sei que está nessa pasta e sei mais ou menos aqui o que é. Então, aqui, por exemplo, eu tenho esses 3 arquivos aqui, que são arquivos que eu deixei, que eu, assim, possivelmente eu posso usar ele dentro ali do trabalho que eu fiz. Então, eu tenho esse arquivo. Este arquivo aqui, ó, aonde, ó, você pode ver, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é um pedaço dessa área bem aqui embaixo. Então, eu peguei um único elemento para fazer aqui um elemento aqui desse arquivo. E vocês podem perceber também que aqui, por exemplo, eu não tenho aquilo que eu chamo de gotinha, que está ali em verde e azul. Então, eu peguei esse arquivo dessa gotinha de um outro arquivo que eu não sei onde ele deve estar aí agora. Eu tenho aqui umas molduras que lá na frente eu pensei que essa moldura ia ser necessária e já eu explico para vocês. E também tenho mais aqui alguns elementos que eu pensei que possivelmente eu poderia usá-los. Eu tenho também essa pasta aqui, ó,
que está dentro da pasta vetor. Eu tenho milhares de vetor aqui e eu tenho uma pasta junina, tudo separado bonitinho, porque se eu precisar de algum elemento que tem aqui, eu vou usar ele lá no meu arquivo. Então aqui, por exemplo, ó, nós temos o cactus que eu usei, que está bem aqui dentro. Ó. Olha só, é o mesmo cactus. Então, o cactus é de um arquivo, o chapéu é de outro, o balão é de outro, isso daqui é de outro, o fogo é de outro, a gotinha é de outro. Ou seja, antes de produzir, de colocar a mão na massa, imagina o tanto de arquivo que eu tive que olhar. O grande lance é porque eu organizo esses arquivos de uma maneira que quando eu precise deles, eu consiga acessá-los de forma bem fácil e bem dinâmica. Então, eu já sei mais ou menos onde está tudo que eu preciso. Então, não foi tão difícil. Mas eu vou falar para vocês, eu devo ter passado pelo menos 2 horas olhando arquivos, tanto na parte de referência, depois as imagens de madeira, depois os vetores para trabalhar com isso daqui. E por que eu preferi vetor? Porque caso eu precise que essa arte, ou que o cliente peça essa arte para um outdoor, eu já tenho que estar preparado para esse arquivo e para um formato de grande impressão. Todos os arquivos que eu trabalho, com exceção de algumas coisas para redes sociais, eu trabalho sempre pensando que, cara, esse arquivo tem que estar pronto para ser impresso em qualquer tipo de tamanho. É uma preocupação que eu sempre trago comigo e vou te falar, já me salvou inúmeras vezes, porque eu já criei sem pensar nisso e quando o cliente pega, quero fazer um outdoor, eu praticamente tenho que refazer o arquivo porque eu não pensei nisso desde o início do projeto. E de nada adianta você ter todos esses arquivos, ter todos esses assets aí, ter acesso a bancos de imagem variados, se você não tem um conhecimento técnico. Conhecimento técnico é você saber usar o programa para chegar no efeito X. Vamos voltar aqui na nossa imagem de referência. Quando eu bati o olho nessa imagem aqui, eu já sabia de tudo que eu tinha que fazer dentro do Photoshop para chegar em algo visualmente parecido com isso. Então você tem aqui uma imagem que ela segue a mesma linha visual da nossa imagem de referência, então eu já sabia exatamente o que tem que fazer. Então você pode ver aqui, ó, nas texturas de madeira, aqui em cima nas letras, tudo aqui, toda essa parte aqui, ela segue o mesmo layout, com exceção aqui da foto, tá? Então eu tenho aqui, ó, título, vou dar aqui um zoom, ó, então vocês podem ver que tudo aqui tá pegando aí a textura da madeira. De cabeça eu já sabia como que isso tinha que ser feito. E aí, uma coisa que eu preciso falar para vocês também é o seguinte, tem gente que vai começar como design gráfico, como direção de arte é mais na parte das ideias, o design gráfico é onde você realmente aqui pega nos programas. E aí tem pessoas que perguntam, poxa, qual programa, como que aprender, o que tem que aprender? E, gente, eu vou falar de coração para vocês. Se vocês querem ser um profissional de destaque no mercado, se vocês querem ter bons clientes, e para ter bons clientes vocês precisam de ter material de qualidade, eu recomendo para vocês aprenderem principalmente 3 programas: Photoshop, Illustrator e InDesign. Esses 3 programas, eles vão te dar um conhecimento para você fazer praticamente qualquer peça muito bem feita aí nesse ramo do design gráfico. Qualquer outro programa que tem aí, fora esses 3, eu vou falar uma coisa, dá para usar? Dá. Mas eles não têm o tanto de recurso que esses 3 programas juntos conseguem te entregar. E isso aí não é fanboísmo, não é babação da Adobe, nada disso. Eu já trabalho nisso há muito tempo, eu comecei usando o Corel, hoje eu nem Corel instalado na minha máquina eu tenho. Por quê? Porque é um programa que não entrega os recursos que eu preciso. Então fica a minha recomendação. Quer aprender bem design gráfico, quer se destacar no mercado, quer ganhar bem, quer ganhar dinheiro com isso, aprenda esses 3 programas aí que eu falei para vocês, tá? E aqui nesse caso aqui, esse canal aqui a gente só fala de Photoshop, mas eu quero mostrar para vocês uma coisa interessante. Esse arraiar aqui
vocês estão vendo que ele tem uma simulação de 3D, né? Achei que esse 3D deu um volume legal aí para o nosso texto e eu já ensinei como fazer isso aqui no Photoshop mesmo. Mas eu quis fazer isso daqui usando vetores. E se fosse no Photoshop, eu poderia ter uma certa dificuldade ou demorar um pouquinho a mais para transformar isso daqui em vetor. Então, o que eu fiz? Eu usei o Illustrator. E no Illustrator, deixa eu abrir aqui ele. Olha só, eu tenho aqui já o arquivo, então vocês podem ver que eu tenho aqui o meio que o 3D. Não sei se vocês estão conseguindo ver, porque isso aqui ainda está editável. Então, eu tenho aqui, ó. Eu vou retirar aqui esse olho, então você vê que eu tenho esse 3D aqui muito fácil. E eu consigo editar isso aqui em qualquer momento. Ó. Eu tenho aqui 30 cópias. Se eu achasse, por exemplo, que era muito, eu vou colocar aqui 15 cópias. Olha só o tamanho que ficou. E isso daí, bem facinho aqui, usando o Illustrator. Depois que eu fiz esse arquivo aqui, cheguei no tamanho que eu quero, preparei ele, exportei para o Photoshop, que agora o Photoshop lê os arquivos do Illustrator até em camadas, então ele já importa em camadas e tudo em vetor. Então você pode ver aqui, por exemplo, ó, que eu tenho aqui o vetor da ótica aqui embaixo e eu tenho o vetor aqui do 3D. Cadê? Deixa eu só achar aqui a camadinha aqui do 3D, ó. Pronto, tá aqui, ó, a camada aqui do 3D. Então você vê que isso daí foi bem fácil. Então separei aqui as cores. A ótica popular está de uma cor, que é para dar um destaque aqui no nosso texto. Se esse arraiar tivesse também na mesma cor de amarelo, eu não olharia esse ótica popular separado. Então, eu consigo ter o meu olho, ele vai muito direto no ótica popular e depois ele vai lendo o que está em volta. Então, essa daí foi a intenção. Então, esses elementos foram colocados aqui depois e tem uma coisa aqui interessante para falar para vocês ainda no campo do conhecimento técnico. Veja só, vocês estão vendo essa imagem. Eu vou retirar aqui esse filtro branco. Olha só como essa imagem ficou. Ela parece uma imagem que está desregulada, que ela está com as cores fora de sintonia, sei lá, deu alguma coisa errada na impressão. Quando eu olho para essa imagem desse jeito, eu imagino isso. O filtro preto e branco, ele traz aqui já essa harmonia das cores. Parece que ele traz todas as cores no ponto certo. E, gente, olha, eu vou falar uma coisa. O preto e branco do Photoshop, ele faz maravilhas que você não tem ideia do tanto que você consegue modificar uma imagem aí com filtro preto e branco. Inclusive aqui você percebe que eu tenho aqui uma das camadas na madeira em preto e branco total, para mim utilizar somente o padrão de iluminação dela. É mais técnico isso, mas você sabendo trabalhar, você sabendo exatamente o que a ferramenta faz, você consegue fazer maravilhas aqui usando o Photoshop. Uma coisa também bem importante que eu tenho aqui para falar para vocês é que, por exemplo, eu tenho aqui esse misturador de canais. Ele altera a cor do fundo. Eu poderia alterar essa cor aqui de várias formas, mas eu coloquei aqui o misturador de canais, mas tem N possibilidades aí de você mudar uma cor. E para finalizar a parte de layout, eu quero mostrar para vocês isso aqui, ó. Deixa eu só achar aqui a minha pastinha. Cadê aqui a pastinha certinha? Deixa eu abrir aqui um parênteses aqui. Eu tinha organizado esses arquivos todo direitinho aqui para fazer o vídeo para vocês. E aí eu percebi que eu não tinha colocado o OBS para gravar. Fechei o arquivo e esqueci de salvar a organização agora que eu percebi que eu estou com o arquivo aqui desorganizado. Mas vamos lá. Eu tenho aqui essa pasta moldura. Ela apaga essas duas partes aqui, ó. Deixa eu dar aqui, colocar esse zoom aqui em 24%. Opa, 214 não, 24%, certo? Vamos aqui. E aí você vê que eu tenho essa moldura aqui e aqui. Por que que eu tenho essa moldura? Ela não está aqui à toa. Deixa eu retirar aqui esse preto e branco provisoriamente. Quando eu terminei isso aqui, desse jeito que vocês estão vendo, eu senti que parecia que estava meio solto, que isso não estava bem amarradinho, sei lá, não... Foi uma coisa que eu senti meio jogada. E eu senti a necessidade
de colocar alguma coisa de moldura. Lembra que eu falei que lá no meu arquivo eu tinha uma moldura que eu fui pensar na frente? Foi exatamente um dos arquivos que eu cogitei para colocar aqui, mas eu também não gostei. Eu vou te contar aqui o segredo dessa moldura. Ela é uma junção desses elementos aqui, ó. Aqui, esse, deixa eu separar aqui, ó, esse que vocês estão vendo selecionado e esse aqui de baixo. Juntei os dois e coloquei aqui no Photoshop e fui montando eles. Eles estão aqui em vetor, ó, juntos. Você pode ver aqui, e aí eu construí essa moldura. Depois que eu construí essa moldura, agora sim, me parece que visualmente eu tenho uma unidade só. Eu tenho algo travado, parece que tudo combina. Gostei demais dessa moldura e você também percebe aqui que na direção de arte, essa moldura não fecha o quadrado todo. Porque se ela fechasse todo também, acho que deixaria isso também muito engessado. Vou ligar aqui de novo aqui o nosso canal em preto e branco. E para finalizar esse assunto, que esse vídeo já ficou bem grande, né? Eu volto aqui falar para vocês uma coisa importante. Ser design gráfico, trabalhar com arte, o computador, o programa é uma das ferramentas, mas é muito importante que você tenha noções de direção de arte. E, gente, olha, direção de arte não se aprende no YouTube. Não dá para você aprender direção de arte no YouTube. Pelo menos os canais que eu vejo algum canal ou outro que tem poucos seguidores. Geralmente eu vi um canal aqui, cara, eu não vou lembrar dele agora, que era um canal lá do Rio Grande do Sul, falando sobre criação e como que era a direção de arte dessas peças que eles tinham. E, cara, maravilhoso aí a explicação desse canal. E direção de arte é algo que você aprende, cara, em estudo acadêmico, você aprende aí numa faculdade, ou então, se você conseguir, por exemplo, chegar a trabalhar aí em alguma agência, faça um esforço para você ir para alguma agência trabalhar, que, cara, é uma experiência maravilhosa. Eu vou falar para vocês que todas as agências de publicidade que eu passei, eu sempre tive um crescimento de conhecimento muito grande. Essa última, então, eu acho que valeu muito mais do que a faculdade que eu cursei, porque eram pessoas extremamente boas naquilo que faziam e a gente tinha uma troca de informação muito grande. E isso daí ajuda demais você a melhorar o teu senso crítico com arte. A primeira agência que eu fui trabalhar, eu achei que eu sabia das coisas. Cheguei lá, não, pode deixar comigo. Cara, a primeira peça que eu fiz, quando eu fui apresentar lá pro diretor de criação, ele só falou assim, Ed, tira isso, deixa aqui dessa cor aqui assim. Cara, ele foi tirando tudo. Quando terminou, eu olhei e falei, caracas, velho, que bonito. Porque assim, eu tinha colocado um tanto de coisa e, cara, ficou tão feio, tão feio. Hoje em dia, eu falo assim, ó, eu já tenho um vídeo aqui falando, eu tenho, sei lá, 1.500 fontes, a maioria das fontes que eu uso é sempre da cor branca, sabe? Então, você vai, quanto mais conhecimento você vai tendo, mais simples vão ficando as produções que você faz. Então, recomendo demais vocês tentarem, de alguma forma, adquirir esse conhecimento de direção de arte para vocês também valorizarem o trabalho final que vocês entregam. E também eu quero falar para vocês sobre direção de arte. Gente, direção de arte eu acho que é o grande diferencial de quem trabalha com design gráfico. E vou te falar uma coisa, direção de arte não se aprende sozinho, não aprende aí você dentro aí da tua casa, do teu quarto, no seu computador. Você pode trabalhar 1000 anos sozinho, dificilmente você vai conseguir ter o senso crítico de direção de arte. Não se aprende direção de arte no YouTube porque é algo extremamente... É um conhecimento muito rico. Eu já vi cursos falando sobre direção de arte. O mais barato que eu vi custava R$900 e era um curso top, cara. Eu queria até ter comprado ele, que era no pessoal de publicidade lá de São Paulo. Mas esse conhecimento de direção de arte, cara, dificilmente você vai encontrar no YouTube alguém falando sobre direção de arte do jeito que ela é.
você vê gente falando de direção de arte de uma maneira ou muito superficial ou de uma maneira meio equivocada, tá? Então, recomendo você ou tentar isso numa faculdade, ou então, pelo menos, tentar ingressar aí numa agência de publicidade, porque a partir do momento que você entrar numa agência e você conhecer outras pessoas que estão nesse mesmo nível que você vai ver como que a sua experiência visual, como que o teu conhecimento, ele vai aumentar por si só. E lembra, lá no começo do vídeo que eu falei para vocês se preocuparem com o cliente de vocês, eu vou mostrar aqui para vocês na tela um exemplo do que é se preocupar. Vocês estão vendo aqui essa menina, ela é a Bárbara, ela é funcionária aqui da ótica, mora aqui perto de uma das unidades da ótica, e eu gosto sempre de utilizar fotos de pessoas locais. Eu evito ao máximo utilizar fotos de pessoas de banco, mas eu recomendo você usar minhas fotos de banco. Então, a Bárbara, essa foto está aqui, bem de marcação mesmo, não é a foto que a gente vai utilizar, porque é festa junina. Sendo festa junina, eu preciso de uma pessoa caracterizada de festa junina. Então, veja só, eu entrei em contato com o meu cliente e falei para ele assim, olha, vamos chamar a Bárbara para tirar foto, mas aí eu acho que seria legal que se a gente tivesse um vestido e aquele chapéu de nordestino, de cangaceiro lá, que eu acho que ia ficar bem legal. Uma maquiagem e cabelo aí para ficar bem característico. E aí, quando eu falei para o cliente disso, eu também já dei a solução para ele, porque eu não queria que ele ficasse pensando em comprar vestido. O cliente tem 1001 coisas para fazer, ele vai ter que se preocupar com um vestido para foto ainda, sendo que eu sou fotógrafo, eu sei qual vestido vai ficar melhor. Então, olha só o que eu fiz. Fui atrás do vestido para ele. E outra, eu não fui em uma loja, eu fui em várias lojas para achar o produto melhor e mais barato. Eu não fui na primeira porque o dinheiro não é meu, o dinheiro é do cliente, eu vou comprar qualquer coisa, não. E eu tenho certeza que se eu chegasse para o cliente e falasse, deu R$400 aqui de material, ele ia me pagar, tranquilo. Mas não. O primeiro orçamento que eu fiz deu R$400. Eu falei, pô, R$400 é dinheiro, né? E então eu dei mais uma voltinha e aí eu fui procurar outros materiais. E eu acabei achando aqui, olha só a diferença. Eu fui numa loja, eu tinha um chapéu idêntico a esse aqui. Valor R$195. O vestido para alugar, R$200. Só aí já era R$400. E eu falei assim, tá, vou dar mais uma olhada por aí. Fui na feira, na feirinha que tem aqui perto de casa. Chapéu, R$100. Vestido para comprar, R$75. Total da despesa aí, R$175. Chorei, a mulher me deu um desconto e aí eu peguei mais um chapéu de palha que ficou aí R$180, mandei para o cliente na hora, ele já foi lá e fez um Pix aí para mim. Eu tinha obrigação de fazer isso? Nenhuma, mas eu falo para vocês, quando um cliente me contrata, eu não consigo ficar aqui parado, sentado, esperando que o cliente resolva tudo. Seja proativo com o cliente de vocês. Seja essencial para o seu cliente. Não seja o tipo de profissional procurado por preço. Não seja o tipo de profissional que as pessoas te procuram porque você cobra mais barato. Seja o profissional que é essencial para que o teu cliente tenha aí um produto de qualidade. E eu espero que esse vídeo aqui tenha agregado ao seu conhecimento, que você, a partir dele, seja um profissional que pense diferente. Mas se você tiver alguma dúvida, quiser conversar, é só deixar aqui nos comentários o que você precisa. Se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal agora. Eu tenho vídeos 3 vezes por semana falando tudo sobre Photoshop. Fotografia em Photoshop, design gráfico em Photoshop, direção de arte em Photoshop, marketing digital em Photoshop, redes sociais em Photoshop. E por hoje é só, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo.